Vamos prosear um pouquinho sobre casamento? Gente, eu perguntei ontem, fiz a enquete, a grande maioria pediu para que eu falasse um pouquinho sobre relacionamento, sobre casamento. Não é que o meu seja perfeito, não é que eu tenha uma fórmula mágica para que tudo seja excepcionalmente 100%. Mas ao longo dos anos a gente vai pegando uma certa tarimba, uma certa experiência que só a vida dá mesmo, e então a gente acaba não cometendo mais aqueles erros que a gente cometeu lá atrás, né? E é claro que quando ontem eu falei assim, olha, casamento, amor não tem data de validade. Eu estava falando, óbvio, de um relacionamento onde as pessoas estão juntas e aí começa a virar um enfado na vida da pessoa, sabe? Eu não tô falando daqueles relacionamentos que, óbvio, de repente tem que romper, sabe? Como um adultério ou uma agressão física ou uma agressão verbal, né? Tem tantos outros motivos que pode fazer com que um casamento acabe. E esses motivos também são lícitos, né? Eu não estou querendo falar a respeito disso, a respeito desses motivos, né? Quando tem que separar, não é essa a questão. A questão é quando você está casado e o seu casamento torna-se um enfado. Não aconteceu nada de grave, ninguém traiu ninguém, ninguém lesou ninguém, ninguém ameaçou, ninguém bateu em ninguém, mas está aquela mesmice do casamento. Então, é com relação a esse tipo de casamento que eu falei ontem, que o amor não tem validade, ou seja, a gente tem que cultivar, enquanto que casado, a gente tem que cultivar esse amor, sim. E tem várias maneiras de cultivar esse amor, né? Eu sempre digo que o casamento, para funcionar, ele tem que ter, eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui para eu não esquecer. Ele tem que ter o A, B, C, D. Ele tem que ter amor, ele tem que ter bom humor, ele tem que ter cumplicidade e ele tem que ter doação. Um casamento não persiste, um casamento não dura se não tiver essas quatro coisas. Primeiro, o amor. Segundo, o bom humor. Terceiro, cumplicidade. E quarto, doação. Gente, o amor é óbvio, né? Que se não tiver amor, o casamento vai embora, de repente, né? Enfim, acaba mesmo. E o bom humor, de todas as coisas que eu vejo num relacionamento de um casamento, uma das coisas que eu acho mais importante, ninguém fala sobre isso, mas uma das coisas que eu acho mais importante num casamento é você ter bom humor, sabe? É você levar o casamento com leveza, com alegria, sabe? De tudo fazer uma piada, não se levar tão a todo mundo. Mas a questão de ter bom humor, gente, isso é fundamental. Casamento nenhum resiste à cara feia, a bico, a murmuração, a toda hora ter que ter uma DR para ficar discutindo relação. Gente, tem coisa que deixa pra lá, sabe? Tem coisa que você fala, ai, vai, deixa pra lá. Vou esquentar a cabeça com uma coisa tão boba. De repente tem coisas que não vale a pena você se estressar, entendeu? É óbvio que um casamento, a base dele, além de todas essas coisas que eu falei para vocês, é conversar muito, sabe? É falar como você se sente, é tentar entender como o outro se sente, de repente se colocar no lugar dele, porque a gente acaba olhando muito pra gente com aquilo que a gente sente, como a gente vê, e de repente às vezes falta um pouquinho de tranquilidade pra gente de repente se colocar no lugar do outro e às vezes entender por que, que o outro tem alguns comportamentos que de repente a gente não entende, né? Então eu acho que isso é muito bacana de fazer. Outra coisa, marido tem que ser prioridade na vida da gente. Não só o marido, mas a esposa para o marido também. Sabe? Eu vejo tantas mulheres que colocam seus filhos à frente de qualquer coisa. E os homens que normalmente colocam o trabalho, o futebol, os amigos, desculpa, na frente do cônjuge, né? Isso está completamente errado, gente. Filhos, eles têm que ficar em segundo lugar, em segundo plano nas nossas vidas. Eu sei que o dia que eu falei isso para algumas mulheres, umas ficaram meio chocadas. Não, mas meu filho vem em primeiro lugar. Não, não vem, querida.
Você se fez uma só carne com seu marido, não foi com seus filhos. Um dia os seus filhos vão embora de casa, vão casar, vão ter a vida deles. E se você não tiver feito, se você não tiver construído um relacionamento duradouro, um relacionamento íntimo com aquele ser que está ali do teu lado, quando os filhos forem embora, acaba o casamento. E hoje é muito comum acontecer isso. A hora que os filhos vão todos embora, um olha para a cara do outro, fala assim: nossa, quem é você? Prazer, eu sou fulano. E aí o que acontece? Aí acaba o casamento. E diferentemente do que pode parecer, um casal que se coloca em primeiro lugar um na vida do outro, isso gera nos filhos uma tranquilidade. Porque eles olham para os pais e falam assim: puxa, eles nunca vão se separar, eles nunca vão se largar, porque um não vive sem o outro. Acontecia isso quando a gente era criança. Os meus pais, eles são casados acho que 62 anos, 63, não lembro. E quando a gente era criança, minha mãe sempre era um grude com ele. Então ela falava assim: ó, não vem me contar nada que eu não possa contar para o seu pai. Só me conte se eu posso contar para ele. Se não puder contar para ele, nem adianta me contar. E a gente não entendia muito o que ela estava falando ali, mas ela tinha a razão dela. A gente sentava para comer e ela falava: não vai se servir antes do seu pai. Então meu pai tinha que se servir primeiro. Meu pai era autoritário, era mandão, de jeito nenhum. Meu pai é um doce, meu pai é uma flor de pessoa, um querido. Mas ela fazia isso. Ela ensinava os filhos a honrar ele, a respeitar, a tratar bem. E aqui em casa eu sei que essa questão da gente ter esse tipo de relacionamento gerou tranquilidade no coração deles, gerou paz, gerou assim, sabe, uma tranquilidade mesmo de saber que a gente tá junto, né? Que acima de qualquer coisa, acima deles, além deles, nós estamos juntos, né? E isso não vai acabar nunca. É claro, gente, que não existem só flores no casamento. Vocês imaginem que eu, casada há 32 anos, que o meu casamento foram só flores? Não, a gente teve muitos períodos difíceis nas nossas vidas. E principalmente no começo do casamento, onde muito perdão das duas partes, da minha parte, da parte dele, a gente olhar para trás e falar assim: olha, tem tanta coisa que me machucou, e a gente realmente querer consertar, querer, sabe, investir, porque desses 30 anos, 32 anos, 10 anos a gente viveu um casamento assim completamente errado daquilo que a gente entende hoje o que é um casamento, né? A gente, por exemplo, a gente não se suportava ao ponto de todo final de semana a gente ter que sair. Eu morava em São Paulo na época, vai para o shopping, vai para não sei aonde, para não sei onde, porque a gente não aguentava ficar em casa, né? E quando a gente entendeu realmente o que é um casamento e a gente se perdoou de tantas coisas e a gente decidiu investir assim, ó, tipo, aconteça o que acontecer, tamo junto. A gente não vai se largar. Ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? Era mais ou menos assim. Então, assim, as lutas vieram, muitas, 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 principalmente muitas lutas financeiras. Mas a gente nunca soltou a mão. A gente nunca, não, assim, tipo, eu vou desistir. Não, a gente nunca desistiu um do outro. E a gente nunca desistiu do nosso casamento, mas assim, ó, em hipótese alguma. Eu acho que, sabe, para resumir uma grande conversa, o maior segredo, eu acho, é a gente decidir não largar a mão do outro, sabe? A não ser que você tenha um motivo muito grande, como eu disse no começo, sabe? A gente decidir, não, eu vou decidir investir e eu não vou abrir mão desse casamento. A outra pessoa tem um monte de defeito, ok, mas eu também tenho, né? Então, eu acho que isso é uma questão. A outra é a gente não perder a graça, a gente não perder a alegria, não perder aquela coisinha, sabe, de um surpreender o outro de repente com alguma coisa. Meu marido vira e mexe, ele me surpreende, às vezes com uma bobeirinha. Às vezes ele chega com uma pamonha. Já viu o marido surpreender com pamonha? Eu já vi mulher ficar feliz com um diamante, agora com uma pamonha. Pois é, às vezes ele chega com uma pamonha: ó, amor, lembrei de você. Às vezes ele vem com a minha cápsula de café: ó, amor, lembrei de você. Então, assim, são coisas que a gente faz para agradar o outro, que são coisas pequenas, mas que no fundo, demonstram um grande amor. Porque todo casamento é como
estações, assim, né? A gente passa pelo casamento, a gente passa pelas estações. A gente tem primavera, a gente saber que também essa estação vai passar. Quando a gente está na primavera, nossa, tudo são flores, sabe? O amor parece que está fluindo de uma maneira tão gostosa. Fala, ai, que delícia, primavera, o amor tá no ar. Aí de repente chega o verão e o amor fica meio caliente, então você tem aquele períodos assim de fogo no casamento, aquela coisa de calorão, aquela coisa. Mas tem também o outono, gente, onde as folhas começam a cair, você olha, a árvore começa a ficar seca, você fala, ai meu Deus, o outono tá chegando. E aí chega o inverno. Quando chega o inverno, fica tudo gelado, fica tudo frio, fica tudo nublado. Mas mais importante de qualquer coisa é a gente saber que mesmo quando a gente está no inverno, a primavera vai chegar, né? A gente sabe que está no inverno, mas que a primavera vai chegar, a estação vai mudar, e aí a gente começa tudo de novo, e começa um ciclo novo, e a gente se enche de esperança, se enche de alegria, e a gente não desiste daquela pessoa que está do nosso lado, e assim faça um acordo com ela, tamo junto, a gente não vai desistir, não, a gente não vai desistir. Tem dias que eu não te suporto, mas eu não te largo. É mais ou menos assim, sabe? Então, gente, para finalizar, é isso, né? São coisinhas bobas que eu, sei lá, no meu dia a dia, nos aconselhamentos que a gente fez, as anotações que eu fiz aqui. A gente foi percebendo aquilo que dava certo para uns, aquilo que não funcionava para outros. E tem, assim, não é um versículo, mas é um provérbio que diz que o tolo aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros alheios. Então, quando a gente olha do lado e vê que aquilo que não está funcionando na vida da pessoa, a gente tenta fazer diferente, porque de repente, se a gente fizer diferente na nossa vida, vai ter uma resposta diferente também. Espero que eu tenha, sei lá, de alguma maneira ajudado vocês. Isso é o que funciona para mim, isso é o que funciona para o meu casamento. Só que eu acredito que se a gente fizer tudo isso e se a gente estiver empenhado em investir naquela pessoa que está do nosso lado, não tem como dar errado. É claro que a pessoa tem que querer também, né? Porque se a pessoa também não quiser, não tem como você fazer tudo isso sozinha. Mas por isso que existe diálogo, por isso que a gente tem que conversar muito, trocar ideia, né? Porque casamento é isso, gente.